Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, media host aqui da editora, e hoje nós vamos conversar com o autor Jason Luiz Crestani. Mas antes, enquanto ele aguarda aqui para conversar conosco, eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é o livro que nós estamos lançando, O Cruzeiro e a Reinvenção de Machado de Assis. Primeiramente, Jason, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito bom dia, Cida, muito bom dia a todos que nos assistem. Então, eu sou o professor Jason, sou professor do Colegiado de Letras do Instituto Federal do Paraná. E hoje vamos conversar, então, um pouquinho sobre esse trabalho muito interessante que fizemos em parceria, então, com a Diálogo Freiriano. Perfeito. Para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer ainda mais, Jason, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, o que é que o Jason faz da vida, tu já deu uma pincelada ali, mas conta um pouco mais para que a gente possa te conhecer. Sim, eu sou formado em letras, português e inglês, e eu também fiz uma segunda habilitação em espanhol pela Unesp, né, Universidade Estadual Paulista. E nessa mesma universidade eu também cursei o mestrado em Literatura e Vida Social, depois o doutorado, e em todos eles eu sempre trabalhei com Machado de Assis. Posteriormente, eu fiz o meu pós-doutorado na ECA, né, Escola de Comunicações e Artes da USP, e foi exatamente durante esse pós-doutorado que foi produzido, então, a pesquisa que resultou neste livro que vamos conversar sobre ele hoje. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco da tua trajetória, antes de falarmos sobre o livro, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre ele. Muito bem. Então, eu tenho 2 livros já publicados, né? Até vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui que resultou do meu mestrado, né? Que é Machado de Assis no Jornal das Famílias, que saiu pela editora EDUSP e Nanquim. Posteriormente, eu publiquei também o meu doutorado, também pelas mesmas editoras, né? Que é Machado de Assis e o Processo de Criação Literária. E quando eu escrevi a pesquisa do meu pós-doutorado, eu já estava com ela também engatilhada para ser publicada pelas mesmas editoras. Porém, houve uma série de contratempos, inclusive o editor da editora Nanquim faleceu nesse período, o livro já estava aprovado e tudo, mas a editora se desfez, e aí então eu fiquei um tempo com esse material na gaveta, em busca de alguma alternativa para publicar esse material. E um dia, pelo Instagram, eu vi a publicidade da Diálogo Freiriano, achei interessante a proposta de trabalho, entrei em contato e a gente foi conversando sobre a possibilidade de publicação. Mas aí, considerando que é uma publicação que envolve custos, né, eu fiz um orçamento inicial e como eu já estava concursado no momento, fiquei pensando se eu deveria investir mesmo ou não, fiquei um tempo pensando sobre a proposta. Nesse meio tempo, surgiram editais da PENAB, aqui no município onde eu moro agora, né, que é a cidade de Palmas, no Paraná. E eu decidi, então, inscrever a proposta do livro para o edital da PENAB, aqui da Prefeitura Municipal, e fui contemplado. Então, eu recebi o recurso para conseguir publicar o livro. Voltei a entrar em contato com a editora, e aí a gente fez toda a negociação de maneira muito ágil. Fiquei muito satisfeito com o trabalho desenvolvido, né, principalmente com a agilidade, né, eu precisava desse material publicado ainda no ano passado, por conta dos requisitos do edital, né, e deu tudo muito certo. Que bacana, que deu tudo certo, que nós nos encontramos, vamos assim dizer, e hoje podemos fazer o lançamento da tua obra, que é O Cruzeiro e a Reinvenção de Machado de Assis. Antes de falarmos mais sobre ele, eu gostaria de deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Jason Luiz Crestani, O Cruzeiro e a Reinvenção de Machado de Assis. Agora, aproveitando, então, vamos falar de fato daquilo que realmente interessa, vamos assim dizer, que é essa obra que nós estamos lançando, e eu gostaria que tu contasse um pouco do teu processo de escrita, teu processo de pesquisa,
porque a gente já viu ali que tu já escreve bastante a respeito de Machado de Assis, mas o porquê de falar, então, sobre esse assunto, e eu gostaria que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Muito bem, eu convivo com o Machado de Assis desde o ensino médio, né? Eu ganhei um prêmio de literatura na época da AABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. E isso definiu a minha escolha pelo curso de letras. Eu, a princípio, pensava até em fazer agronomia e tal, já tinha até preenchido na ficha do vestibular que faria agronomia, mas a professora, por eu ter ganhado o prêmio, falou: nossa, você escreve tão bem, deveria, né, fazer o curso de letras. E eu acabei aderindo à ideia. Então, já na iniciação científica, eu já comecei uma pesquisa sobre Machado de Assis. Isso foi ainda no ano de 2004, né? Então, já tem mais de 20 anos aí de contato com a obra do Machado de Assis. E eu fiz uma pesquisa sobre os contos do Machado e sobre a relação desses contos com a imprensa. E na época eu queria fazer uma cobertura de toda a trajetória do Machado, então eu escolhi 3 grandes jornais em que o Machado de Assis publicou por muito tempo, que era o Jornal das Famílias, a revista A Estação e o jornal Gazeta de Notícias. Eles praticamente abrangiam, né, a maior parte aí da grande produção de contos que o Machado escreveu. Esse projeto de iniciação científica foi se desdobrando e foi se aprofundando e se tornou o meu mestrado e o meu doutorado. No meu mestrado, então, pesquisei de maneira mais aprofundada o Jornal das Famílias e no doutorado eu trabalhei, então, com a Estação e a Gazeta de Notícias, porque o Machado de Assis publicava no mesmo período nos 2 jornais. Mas ainda restou um hiato aí no meio que me deixava muito intrigado, que era exatamente o período ali de 1878 a 1880, em que há a grande virada machadiana, né? Toda aquela polêmica em torno da transição entre a fase romântica e a fase realista, né? Tem alguns críticos machadianos que dizem que até o Machado é um autor twice born, ou seja, nascido 2 vezes, porque o que ele produziu no início da sua carreira é muito diferente do que ele produziu na maturidade. Algumas coisas dá para a gente concordar e outras dá para a gente também discordar a respeito desse modo de compreender a obra do Machado. Então, eu decidi fazer um estudo mais aprofundado que resultou nessa grande obra, né? São mais de 500 páginas que estão aqui, que é o Cruzeiro e a Reinvenção de Machado de Assis, porque exatamente no ano de 1878, ali no período em que o Machado está gestando essa transição, ele esteve vinculado ao jornal O Cruzeiro. O jornal Cruzeiro surgiu com uma proposta muito grandiosa. Por detrás dele havia uma sociedade comanditária de comerciantes portugueses com muito capital para investir nesse jornal. E ele atraiu os maiores intelectuais do Brasil no seu primeiro momento. Ele tinha uma proposta muito progressista também no seu lançamento. E o Machado participou ativamente já do processo de gestação do próprio jornal. Mas, ao longo do tempo, então, como eu trabalho no meu primeiro capítulo, esse jornal foi mudando um pouco o seu perfil ideológico. Ele foi comprado por políticos escravocratas, e ele teve uma guinada ideológica muito radical, e teve uma debandada de colaboradores, em torno de 20 colaboradores deixaram de publicar nesse jornal. Então, o Machado foi um dos autores que deixou de participar do jornal. A princípio, ele se afastou por problemas de saúde, que exatamente aí também tem uma perspectiva biográfica muito forte em torno da compreensão do Machado a partir dessa crise de saúde que acontece em 1878, mas depois ele não retorna mais ao jornal e muitos outros colaboradores também deixaram o jornal. Então, para a gente entender também, né, o quanto que a imprensa, por mais que sempre estampe o rótulo, né, de neutra e imparcial, ela também, né, segue o fluxo aí dos seus interesses momentâneos, né? E aí, então, nesse jornal, eu estudei, no segundo capítulo, um romance que o Machado escreve antes do jornal iniciar, mas ele guarda na gaveta para começar a publicar já desde o primeiro número do jornal. Então, ele escreve em 1877, que é o Yaya Garcia, e ele não publica o romance a princípio, provavelmente ele já escreveu pensando, né, da sua publicação na estreia do jornal. E depois ele tem um conjunto de textos
que são muito experimentais, principalmente em termos de gênero, porque eles misturam características de um gênero com o outro. E aí o que acontece? Para o leitor de Machado de Assis, e até para o estudioso, o pesquisador de Machado de Assis, a gente tem uma visão muito distorcida dessa produção de 1878 vinculada a esse jornal. Pela sua natureza bastante híbrida, né, ele mistura narrativa com teatro, narrativa com poesia, vários gêneros. Parece que ele está testando fórmulas novas, e é isso que eu concluí com a minha pesquisa, que ele realmente está gestando, né, novas formas de criação literária. Mas e quando você vai, por exemplo, para a obra completa do Machado de Assis, que eu até tenho ela aqui do meu ladinho, você não consegue ter uma leitura integral dessa obra. Ela foi esfacelada e ela foi distribuída conforme a classificação genérica que os editores entenderam a respeito dessa produção. Então, eu fiquei muito feliz de poder publicar pela Diálogo Freiriano esse livro, porque ao final dele, nós temos também uma antologia desses textos. E eu reuni todos os textos, então, desse conjunto publicado no Jornal Cruzeiro, para que o leitor possa ter uma visão cronológica desses textos e integral desses textos, o que é muito importante para a compreensão do Machado. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que além dos últimos 2 capítulos do livro, eu analiso essa produção. No 3º capítulo, eu também analiso algo que foi muito decisivo para essa transição do Machado, que é a polêmica com Eça de Queiroz. É exatamente no jornal O Cruzeiro que ele publica 2 textos, né, com uma crítica muito forte à produção do Eça de Queiroz, que ele entendia que era muito negativa a influência dessa forma, desse estilo, que é um estilo já real, naturalista, né? Foi chamado de realismo, mas é mais naturalista do que realista, para o desenvolvimento da literatura brasileira. É um artigo até que destoa um pouco da polidez do Machado, ele realmente perde um pouco a estribeira e fala de uma maneira bastante agressiva até em relação às obras do Eça de Queiroz. E eu descobri até textos inéditos assim do Machado nesse jornal, né, como uma carta que ele troca com Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz também foi bastante debochado nesse sentido, porque o Eça vendia muito, uma edição do Primo Basílio esgotava todo ano, né? Então ele meio que debochou do Machado e o instituiu como representante dos seus direitos autorais no Brasil, uma coisa que eu nunca tinha lido nas biografias sobre Machado. Então tem alguns avanços assim para os estudos machadianos bastante interessantes que foram identificados por meio dessa pesquisa. Que bacana, que legal. Fica o convite à leitura, então, da obra do Jason Luiz Crestani, O Cruzeiro e a Reinvenção de Machado de Assis. Ele já deixou alguns spoilers aí, para deixar você, leitor, bastante instigado. Ainda mais você que é fã, que gosta de Machado de Assis, da sua história, enfim, que acompanha. Fica, novamente, reforço o convite à leitura. Aproveitando que nós estamos com a capa aqui em destaque, Jason, eu gostaria que tu falasse sobre ela. Como foi também a tua experiência junto à editora para a criação da capa e a diagramação do miolo? Sim, o trabalho da capa, ele é especial também, porque ele é resultado de uma ilustração de uma aluna minha, uma ex-aluna agora, porque ela acabou de se formar agora em fevereiro. Então, ela fez uma capa que ela é inteira, né, juntando com as orelhas, e eu dei a ideia para ela de fazer exatamente, né, uma capa que representasse o conteúdo da obra, que seria a ideia da reinvenção de Machado de Assis. Então, como vocês podem analisar, nós temos ali o Machado jovem pintando o Machado maduro, né, para representar essa reinvenção do Machado. Porque eu entendo que esse processo ele se deu exatamente de maneira consciente e determinada, em que o autor decidiu recriar seus procedimentos de criação literária. Então, fico muito feliz porque a equipe do Diálogo Freiriano acolheu a ideia de maneira muito positiva, né? Porque se o autor não tem uma capa, né, a editora providencia, né? Então, eles aderiram à ideia e ficou muito bonito no livro, né? Então, agradeço a Laura, que é a capista da Diálogo Freiriano, que
ajudou a ajustar para que ficasse esse trabalho tão bem elaborado. E também gostaria de dizer que toda a equipe com quem eu dialoguei durante o processo foi sempre muito gentil, muito prestativo, muito ágil, isso que me deixou bastante satisfeito com a agilidade, porque a gente começou a produção em si, mais ou menos ali por junho, e em agosto o livro estava pronto, em setembro já chegou na minha casa, então, trabalho muito bem feito e com muita agilidade, né? A parte ali do miolo foi feita pela Madalena, a diagramação toda, a gente, quando vai fazer a diagramação, muitas coisas saem do lugar, tem que ajustar muita coisa, e a gente fez isso de maneira muito ágil, muito eficiente, e eu espero muito que tenha ficado tudo perfeito, porque trabalhamos bastante nisso e com certeza não deve ter passado nenhuma incorreção desse processo aí de preparação do miolo. Que legal. Antes, que bom, primeiramente, saber que as tuas expectativas elas foram supridas e que tanto na parte do design quanto também na parte da diagramação, tu como autor se sentiu muito feliz e realizado em poder, então, receber a tua obra concretizada e como tu imaginavas. Que legal. Antes da gente prosseguir para o final, eu gostaria de reforçar o recadinho que eu dei anteriormente. Se você se interessou pela obra do Jason, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso ao Cruzeiro e à Reinvenção de Machado de Assis. Agora, prosseguindo para o final do nosso bate-papo, Jason, eu gostaria que tu deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Eu considero muito importante que a gente possa consolidar um trabalho de pesquisa ou mesmo um trabalho criativo por meio de uma publicação. Porque dá uma consistência muito diferente da gente simplesmente publicar em outros veículos, revistas científicas e tal, que sejam apenas online. Eu ainda acredito muito na concretude do livro físico. Eu acho que ele tem uma presença muito mais imponente do que simplesmente publicar artigos por aí, né? Então, assim, eu recomendo muito que quem estiver com um trabalho, né, em andamento, ou já em fase de conclusão, ou que tenha um trabalho guardado na gaveta, como aconteceu comigo, eu fiquei muito tempo com esse livro. Esse livro, assim, a pesquisa dele foi concluída em 2015, né, e ele se tornou livro em 2025. E dá um impacto muito interessante para a carreira de quem vai depois tentar um emprego público ou outras possibilidades de trabalho. Então, tem um peso curricular muito importante. E, com certeza, vão encontrar editoras como a Diálogo Freiriano que vão fazer um trabalho maravilhoso e deixar, então, um destaque ainda maior para a sua obra. Perfeito, fica o recado do Jason para você, para não deixar, então, a tua obra, teu conhecimento guardado no fundo de uma gaveta ou parado numa estante de uma universidade. Publique. Jason, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço, Cida, agradeço também quem estiver nos ouvindo. Reforço o convite, então, para conhecer essa obra. Tenho certeza que vai interessar bastante em vários sentidos, tanto na parte da relação de literatura com a imprensa, quanto no estudo da obra do Machado de Assis. E gostaria de também fazer um convite a quem estiver nos assistindo para que conheça a editora Diálogo Freiriano, porque além do meu trabalho, há muitos outros que estão sendo publicados pela editora. Eu venho acompanhando as redes sociais da editora e toda semana está saindo obra nova, né? A gente participa também de um grupo do WhatsApp e sempre que alguém adere à proposta da editora é convidado para entrar no grupo, né? E toda hora esse grupo está muito movimentado, muita coisa boa sendo publicada, né? Então fica o convite aí a todos vocês que também conheçam os trabalhos da Diálogo Freiriano, que com certeza vai ter muitos trabalhos lá bem interessantes que vão te interessar. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos a conhecer, então, o Cruzeiro e a Reinvenção de Machado de Assis.
Perfeito, novamente muito obrigada, Jason. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigado. Aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.